preparou todas as coisas já para falar contigo. O maior interessado em falar com você é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Ele te amou tanto que mandou o seu Filho, enviou o seu Filho na cruz, para morrer na cruz por você. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração por nós que estamos aqui. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade de juntos estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque hoje é noite de Santa Ceia, uma noite especial, é momento de ouvirmos a Tua palavra, por isso, prepara os nossos ouvidos para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco, prepara o nosso coração para que a semente da palavra do Evangelho caia em terreno fértil, em terreno, Pai, preparado por Ti, para que gere muito fruto, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá uma noite abençoada. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Quem quer adorar a Deus aí hoje? Aleluia. Quem saiu de casa hoje para adorar a Deus? Oh, aleluia. Maravilha, irmãos. Abra sua Bíblia no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 20. Nós vamos ler os versos 20 e 21. Estou falando alto também, Matias está em sono profundo. Amém. Então, graças a Deus. Deus é bom, né? Enquanto está dormindo, Deus está cuidando. Filipenses capítulo 1, verso 20, diz assim a palavra de Deus. Amém? Você encontrou? Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Glória a Deus. Você disse que veio adorar ao Senhor. E nós estamos aqui para adorá-lo. Glória a Deus. Contudo, irmãos, diferente do Antigo Testamento, o nosso Deus, ele não pode ser encontrado apenas num lugar. Ou a casa do Senhor não representa apenas o lugar aonde nós vamos e adoramos a Deus. Você pode encontrar Deus na sua casa, você pode falar com Deus no seu quarto, você pode falar com Deus no intervalo do seu trabalho, no banheiro, aonde você se encontrar, você pode criar um ambiente de adoração e Deus se fazer presente ali. O nosso Deus, diferentemente, do que acontecia no passado, não precisamos peregrinar, ir a um outro lugar para encontrar Deus, porque Ele é um Deus Emanuel, é o Deus presente, é Deus conosco. Ele está aqui nessa noite, Ele está com aqueles que você ama, Ele está nos cultos que acontecem nas outras igrejas, Ele está até mesmo nos lugares aonde sequer nós imaginamos que Deus possa estar. Ele pode não estar sendo adorado naquele lugar, Ele pode não estar sendo reverenciado naquele lugar, Ele pode não ter o seu nome engrandecido naquele lugar, mas Deus está presente. Aleluia! E a palavra de Deus, então, coloca diante de nós e nos lembramos, por exemplo, de João, o Evangelho de João, no capítulo 4, quando aquela mulher samaritana, que o próprio Senhor Jesus vai falar a respeito dela, já tinha 5 maridos e nem o marido que ela estava era o marido dela. Ela vai dizer e perguntar para Jesus, onde é, Senhor, o lugar aonde devemos adorar? Porque havia uma controvérsia entre os judeus e os samaritanos. E ela então pergunta, devemos adorar em Jerusalém ou devemos adorar nesse monte? Jesus então responde para aquela mulher que a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, já não depende mais de um local, já não depende mais de um ambiente,
Já não depende mais de uma estrutura formada, criada para que Deus se faça presente, mas agora depende de um coração disposto a adorar a Deus. Jesus estava presente. Jesus estava andando entre o povo, entre as aldeias, entre as vilas. E por onde Jesus passava, alguns se levantavam para adorar a Deus. Se prostravam diante de Jesus, reconhecendo ser ele o próprio Deus. E o adoravam. Vemos uma das declarações mais maravilhosas da Bíblia, vindas de um apóstolo conhecido por nós como duvidoso, como alguém que teve dúvida no momento final, que era Tomé, que quis ver as chagas nas mãos de Jesus. E ele, quando reconhece que Jesus havia realmente ressuscitado, vai dizer: Rei meu e Deus meu, exaltando Jesus, adorando Jesus, na presença de Jesus. O problema da igreja do Novo Testamento é que adoramos Jesus, mas o nosso Deus é Espírito. E por ele ser Espírito, não o vemos, não o enxergamos. Deus está presente, mas não enxergamos Deus presente. Deus está na causa, mas não enxergamos Deus na causa. Deus está no negócio, Deus está no lugar, Deus está na sua casa, mas você não enxerga Deus lá. E por isso, por não vermos, por não enxergarmos, muitas vezes deixamos de crer, porque para adorar esse Deus é preciso ter fé. Porque sem fé é impossível. É impossível. Precisamos ter fé no coração para adorar a Deus, a um Deus que não vemos, a um Deus que não enxergamos com os olhos naturais, humanos. E é por isso que o próprio Senhor Jesus vai dizer que mais bem-aventurado é você, que não viu e creu. Não viu os milagres presencialmente, não esteve lá na Galileia, não esteve nos lugares onde Jesus passou e realizou milagre, mas a fé chegou até você, a palavra chegou no seu coração, a fé foi gerada, e uma semente frutificou na sua vida, e hoje você tem fé para acreditar em Deus. Tem fé para estar diante da presença de Deus e adorá-lo. Paulo aqui, queridos, estava preso. Paulo estava encarcerado por causa do nome de Jesus. Ele estava aguardando o julgamento na carceragem. Mas se você for ler o capítulo 1, o início da sua carta, você vai ver que Paulo estava feliz. Paulo estava contente por causa das prisões. Paulo estava contente porque ele estava enxergando o progresso do Evangelho. Paulo estava feliz porque ele estava vendo que as pessoas estavam agora ousadas, com coragem de pregar a palavra de Deus. Não importa o lugar que você esteja, não importa se você está no monte, não importa se você está na vigília, se você está no lugar que talvez seja considerado sagrado, o que importa é que ainda que você esteja numa prisão, você pode criar um ambiente de adoração a Deus. Ainda que você esteja aprisionado, sem possibilidades, sem esperança, sem saída, sem ter a quem recorrer, existe um Deus que pode fazer milagre na sua vida. Existe um Deus que pode realizar maravilhas, um Deus que pode abrir portas, um Deus que pode ainda assim trazer alegria ao seu coração, mesmo aprisionado, mesmo sem ver e enxergar saídas, sem enxergar talvez um socorro. Não há habeas corpus para você, mas existe um Deus que te guarda. Existe um Deus que te permite adorar, que permite levantar mãos santas, porque a adoração agora saiu de fora para dentro. A adoração agora já não depende mais de um local, mas depende de um coração quebrantado. Já não depende mais de um ambiente sagrado, de coisas sagradas, de uma parafernália que torna aquele lugar sagrado, mas agora depende do coração do adorador.
do coração disposto a adorar a Deus. Oh Senhor, aleluia, aleluia. Não precisa pegar ônibus para encontrar Deus. Não precisa ir para um lugar considerado místico e sagrado para encontrar o Senhor, porque Ele agora está contigo. Independentemente de onde você estiver. O salmista diz que ainda que ele fizesse a sua cama no mais profundo mar, até ali, a mão do Senhor o guiaria, a sua destra o sustentaria. Não importa se são tribulações, se são noites escuras, se são momentos de dor, se são momentos de choro, de escassez, de falta, Deus está presente. Se Ele está presente, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Aleluia. Glória a Deus. Temos que, como igreja, cultivar a presença de Deus, ou valorizar o Deus que está conosco. Como igreja, precisamos valorizar que Deus está presente junto conosco. Daniel, mesmo aprisionado na Babilônia, mesmo com dificuldades para adorar a Deus, a Bíblia diz que ele ainda assim, por 3 vezes ao dia, arrumava tempo para entrar na presença de Deus. Quando os inimigos tentaram achar uma brecha na vida de Daniel, e ele era um jovem que tinha integridade moral, que tinha características especiais a ponto de Deus falar que ele era um jovem muito excelente. Ele conseguia ter um tempo para estar na presença de Deus, com a janela aberta em direção a Jerusalém, voltado para Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar da adoração. Agora, você não existe mais um lugar propício em que você precisa estar com os teus olhos voltados, as mãos voltadas. É muito bom, seria, se a gente conseguisse ir lá em Jerusalém, se você fosse em Belém, onde Jesus nasceu, se você estivesse lá no Mar da Galileia, onde houve a multiplicação, ou os discípulos pegaram vários peixes, ou onde o Jesus passou e realizou milagres. Seria bom demais, queridos. Mas não é o lugar que te faz santo, não é o lugar que te faz consagrado, não é o fato de você estar na igreja nessa noite que te faz alguém separado ao Senhor, mas é a presença do Espírito Santo que habita dentro de você. É Ele quem santifica a sua igreja, é Ele quem santifica o seu povo. É Ele quem faz com que aqueles que antes estavam com medo, aprisionados pelo medo, agora estejam ousados para falar. A realidade é que a nossa condição humana, propriamente, já é uma prisão. Estamos aprisionados pelo corpo. E no corpo humano somos limitados. Dependemos uns dos outros. Dependemos que alguém muitas vezes tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa casa. Tenha misericórdia dos nossos filhos. Dependemos, em alguns casos, até com relação à nossa saúde, dependemos de outra pessoa. Dependemos do conhecimento dos outros. Somos limitados, não conseguimos estar em todo lugar ao mesmo tempo, não conseguimos compreender toda a sabedoria da terra, não conseguimos ter inteligência para compreender tudo o que nos cerca e saber o que se passa em cada coração, porque somos humanos. Mas servimos a um Deus que sabe de todas as coisas, a um Deus presente, a um Deus onipotente, a um Deus que está em todos os lugares e que sonda cada coração. Um Deus que sabe aquilo que vamos falar antes que a palavra nos chegue à boca. Por isso, só um Deus que é livre pode nos libertar. Só um Deus que nos chama à liberdade
é quem pode tirar e quebrar os grilhões da nossa vida. Como Deus, 100% Deus e 100% homem, Jesus, enquanto esteve aqui na terra, também estava limitado pelo tempo, estava limitado pelas angústias humanas, precisava dormir, precisava descansar. Tem gente, o irmão do céu, Jesus, veio agora do céu, quem tinha, irmão? Eu olhei ali para uma irmã, não sei, vou até olhar para o outro lado. Porque tem gente, irmão, que ele é uma bênção, é uma maravilha, tu conversa, santo homem, santa mulher de Deus. Mas, gente, deixa essa pessoa sem dormir para tu ver. Deixa essa pessoa com sono, irmão. Um dia de praia para essa irmã, esse irmão, né, quando ele volta cansado para casa, se ele não descansar, é um mau humor que só a misericórdia de Deus. E às vezes nós somos assim, irmãos, limitados. Quando estamos com fome. O que é um crente com fome e misericórdia, irmão? Se você quer ser feliz, irmão, não convide um crente na sua casa para comer. Que crente come, que só a graça, só a misericórdia. E às vezes, o irmão com fome, ele briga, ele fica com raiva, ele se discorda de tudo. Porque somos limitados, queridos. Mas a nossa limitação nos permite escolher a quem queremos servir e adorar. A nossa limitação nos permite que cada coração decida a quem vamos priorizar na nossa vida. Paulo aqui decidiu priorizar o Senhor. Paulo decidiu colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque se tem uma coisa que o Evangelho não combina, é com omissão. Não combina com sermos omissos. Por isso precisamos abrir os nossos lábios e os nossos olhos para a realidade que está à nossa volta. E no verso 14, Paulo vai dizer: e os irmãos, em sua maioria estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Por causa da sua prisão, por causa das aflições de Paulo, agora a igreja estava corajosa. Corajosa para pregar, corajosa para falar do amor de Deus, corajosa para estender as mãos sobre aqueles que estavam angustiados, enfermos, desesperados, igualzinho a você. Quando você está cheio da presença de Deus, você fica ousado. De repente alguém fala: olha, acordei com uma dor, recebi um diagnóstico. Quando você não está crente, você fala: irmão, vamos orar. Mas quando você está crente, irmão, bota aí, irmão, que eu vou estender a mão e a gente vai orar agora. Deus te chamou com essa autoridade, com essa ousadia. A ousadia para poder viver uma vida que engrandeça a Deus. Paulo então vai dizer que ele tem uma expectativa, uma esperança, fala de algo que virá, algo que está por vir. Ele fala a respeito do sonho e da esperança de uma libertação, de estar livre. Mas estar livre não apenas da prisão, não significa estar livre daquela situação, daquela condição que ele estava, mas da condição humana que todos nós estamos. Condição na qual um dia também seremos livres. Livres para estar na presença de Deus, para estar diante do Senhor. Então ele diz também agora: Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
Paulo diz, Cristo agora vai ser adorado através do meu corpo. Cristo vai ser adorado através das minhas ações. Cristo vai ser adorado através das minhas palavras. Cristo vai ser adorado por meio das prisões pelas quais eu estou passando. Cristo vai ser adorado, meu irmão, na sua vida, por meio das tribulações que você vive, por meio das afrontas que você passa, por meio das dificuldades que você encontra na vida. Tudo isso são oportunidades de Deus para que você engrandeça o nome do Senhor. São oportunidades de Deus para Cristo ser engrandecido na sua vida. Paulo diz, eu tenho uma esperança. Eu espero algo. Fala de uma liberdade maior, queridos. Fala de uma liberdade que não pode ser tirada, ser tomada pelo homem, mas a liberdade que vem de Deus. E a liberdade que vem de Deus, a liberdade que vem por meio do Espírito Santo na sua vida, não pode ser confinada, presa novamente, colocada num lugar reduzido, porque é uma liberdade que vem da parte de Deus. E a liberdade que vem de Deus te permite se movimentar nos lugares celestiais. A liberdade que vem de Deus faz com que as tuas orações sejam ouvidas, faz com que as tuas orações gerem resultado, fazem com que você se sinta motivado a buscar a presença de Deus, a você abrir a sua boca para pregar, a você abrir os teus lábios e glorificar a Deus, e Deus se fazer presente por meio da sua adoração, por meio do seu louvor. Liberdade espiritual para repreender o mal, para não ter nenhuma acusação diante de Deus, para que você esteja com a sua consciência livre diante do Senhor. Porque às vezes você quer falar, às vezes você quer pregar, às vezes vem até uma palavra nos seus lábios, mas você diz, hoje acordei mal, irmão. Não falei nem com Deus, a consciência pesa, os teus pecados pesam. Você se lembra que é imperfeito, você se lembra que é incapaz. E é por isso que Deus te usa, querido. Porque a partir do momento que você reconhece que não vem de você, mas vem de Deus, é a oportunidade de você abrir os teus lábios, porque não é mais você falando, é Deus falando por meio de você. É Deus falando através dos teus lábios. É por isso que todos os dias nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Da poderosa mão de Deus, precisamos nos prostrar diante dEle. Bendizer o seu nome. Derramar o nosso coração na sua presença. Porque o maior perigo que você pode enfrentar quando você está confinado, preso, é o perigo do desânimo. É por isso que Paulo começa animado essa carta. Ele começa feliz, alegre. Porque isso é gerado pelo Espírito na nossa vida quando nós adoramos a Deus. Tem gente que está livre, mas está desanimado. Tem gente que tem a liberdade financeira, segurança financeira, mas não tem alegria, não tem felicidade, não tem esperança, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, está desesperado. Porque não tem a alegria que vem do Espírito. Por isso não permitamos que o desânimo entre no nosso coração. O desânimo espiritual, que não nos deixa prosseguir na caminhada com Deus, que não nos deixa adorar ao Senhor. O desânimo que sempre encontra uma barreira para a gente poder adorar a Deus. Não sei se você já falou com gente desanimada. Eu já encontrei alguns na minha vida. E o problema do desanimado é que tudo que você fala com ele, ele encontra uma desculpa para não fazer. O problema do desanimado é que ele tem uma ferida lá atrás, que ele não consegue curar. E tu fala com ele, você tenta, vamos fazer.
mas ele está sempre arrumando uma desculpa, uma saída. São situações que o animam, mas Deus fala que precisamos nos animar no Senhor. Eu lembro de Davi, irmãos, quando perdeu tudo, quando foi retirado dele a família, quando foi retirado dele os seus bens, e o povo já estava pronto a apedrejar Davi, o povo revoltado com Davi. De repente a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E ele foi atrás dos inimigos, recuperou de volta aquilo que era seu. Ô meu irmão, amanhã é dia de você se reanimar no Senhor. Amanhã é segunda-feira, amanhã é dia de você enfrentar muito gigante, amanhã é dia de você enfrentar muitos inimigos, amanhã é dia de você tomar grandes decisões, é tempo de você se reanimar no Senhor seu Deus. Já começa o dia buscando a presença de Deus, já começa o dia com louvor para adorar a Deus, já começa o dia com café, aleluia. Tem gente aí que está seguindo uma nova seita aí, irmão. Uma seita que está crescendo, sabia? É a seita do café sem açúcar. Aí o irmão acorda, toma café sem açúcar, ele diz que não toma mais. E é engraçado que o irmão toma café sem açúcar, daqui a pouco ele come biscoito recheado. É tudo pela saúde. E às vezes, queridos, são pequenas coisas, ações, atitudes que precisamos tomar para que o nosso dia a dia, esteja envolvido pela graça e pela misericórdia de Deus. Satanás sabe os gatilhos que fazem você sair da presença de Deus. Satanás vai tentar usar esses gatilhos. É igual quem tenta fazer dieta. Tem os gatilhos, irmã. Quando chega em casa cansado, aí você diz assim, olha, eu mereço comer esse chocolate. Eu mereço, que eu trabalhei muito hoje, tomar essa Coca-Cola, comer esse sonho. E às vezes, quando a gente percebe, já saiu do caminho. Satanás sabe os gatilhos que te fazem sair da presença. Sabe os gatilhos que te fazem sair do lugar da adoração. E é por isso que às vezes nós precisamos estar no lugar recluso, sozinho, para entendermos qual é o propósito de Deus na nossa vida. O teu propósito não é fazer o teu nome conhecido, o teu propósito não é fazer o teu nome reconhecido, o teu propósito não é seguir uma placa de igreja, o teu propósito é muito maior do que tudo isso. O teu propósito é servir e adorar ao Senhor, é ter uma vida de adoração a Deus. É ter uma vida de exaltação a Deus. O que fazer, irmãos, quando somos impedidos de adorar? Quando somos impedidos de estar ou de ir para o lugar da adoração? De ir para a igreja, como aconteceu há pouco tempo conosco. Quando ficamos adorando a Deus dentro das nossas casas. O que fazer? Adoramos a Deus em todo lugar. E o chamado de Deus para a sua vida é esse: adorar a Deus em todo lugar. Adorar a Deus quando você acorda, adorar a Deus quando você negocia, adorar a Deus com a sua vida, adorar a Deus com os seus filhos, com a sua casa, adorar a Deus com o seu relacionamento, adorar a Deus com as pessoas ou com as palavras que saem da sua boca para as pessoas que você ama. Deus te chama a adorar. Porque adorar é algo muito maior do que um momento de louvor. É algo muito maior do que o momento em que choramos na presença de Deus, emocionados, porque o louvor toca na nossa vida e é importante louvar a Deus. Mas também podemos adorar com os nossos recursos, como o pastor Rafael lembrava aqui, da construção do templo. Podemos adorar a Deus com todos os nossos dons, porque Deus deu dons para você. Deus te capacitou. E esses dons são para adorar a Deus. Esses dons são para serem colocados a serviço de Deus.
para a honra e glória do Senhor. Esse é o propósito da sua vida. Paulo então vai dizer, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque havia um dilema, irmãos. O que é que eu escolheria? Se é morrer e estar logo com o Senhor na glória, ou viver e manifestar através da minha vida a graça de Deus. Para alguns irmãos, o medo da morte fala mais alto. E a gente se apega à vida com todas as nossas forças, porque queremos aproveitar um pouco mais aqui, porque queremos continuar um pouco mais nesse corpo mortal, experimentando aquilo que está à nossa volta, não queremos perder. Para a gente, a morte seria uma derrota. E o medo, muitas vezes, nos impede. Nos impede. Mas eu falo de outros medos, que não só a morte. Temos medo de ser envergonhados, temos medo de que essa prisão continue e não saiamos, ou que o nosso Deus, ou Deus a quem servimos, não honre a palavra que falamos. Mas a palavra de Deus diz que Ele vela pela sua palavra para cumprir na sua vida. Esse é o Deus que te conhece. Esse é o Deus que não vai deixar você desesperado, desenganado, porque Ele faz e ainda realiza milagres. Paulo estava sobre as mãos das autoridades da sua época que diziam, não pregue, não fale do amor de Deus. E por enfrentar as autoridades da sua época, pregando a palavra de Deus, é que Paulo foi preso. Porque uma autoridade que vai contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus, que torna o mal em bem e o bem em mal, essa autoridade, ela serve para ela o que os apóstolos disseram, mais importa agradar a Deus do que os homens. Nós nos curvamos diante do Senhor, diante do Deus Todo-Poderoso. E é por Ele que nós estamos aqui. É por Cristo que nós estamos aqui. O teu Cristo escolheu a cruz, escolheu a morte para te salvar. Ele não teve medo da morte. Quando ele orava no Getsêmani, ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, porém, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus foi feita. Não queremos a perda, não queremos coisas que morrem na nossa vida. Para nós, isso é símbolo de derrota, é símbolo de tristeza, é símbolo de dor. Mas você é reconhecido pela cruz. E a cruz, muito mais do que a morte, ela é símbolo da vitória de Deus sobre a morte. A vitória de Cristo sobre a morte é representado pela cruz. Porque o próprio apóstolo vai dizer que tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A morte já não tem mais poder sobre você. A autoridade de Deus, ou a libertação de Deus, nos livrou do império e do poder da morte, da prisão
que nos trazia tristeza, medo, desespero, porque Ele agora nos tem um lugar preparado, Ele agora nos tem um lugar para estarmos, onde vamos adorá-lo pelos séculos dos séculos, onde vamos adorá-lo na Sua presença, na beleza da Sua santidade, onde vamos lá estar diante dEle dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aonde vamos ver o Senhor abrir os selos, aonde vamos estar reunidos com povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. Vamos estar diante dEle, exaltando o Seu nome. Para encerrar, irmãos, nos Estados Unidos, quando começou o movimento das igrejas pentecostais, quando começou as pessoas irem, principalmente na Rua Azusa, adorarem a Deus. E sabemos que a nação americana, o povo norte-americano, foi marcado principalmente pela divisão entre negros e brancos, numa luta racial que até hoje dura, até hoje perdura. Nós também temos consequências, tanto na nossa cultura, né, de resquícios de um período de escravidão, e muitas vezes isso causa dissensões, divisões. Mas o que marcou aquele povo que estava passando por um avivamento, uma igreja que passava por um período de avivamento em que a presença de Deus se manifestava, é que agora todos iam juntos para aquele lugar, quer fossem negros, quer fossem brancos, e juntos de mão dadas, eles adoravam a Deus. A Bíblia é clara quando diz que lá diante da presença de Deus, no lugar celestial, nós vamos estar juntos, povos, raças, tribos, línguas, nações, vamos estar reunidos adorando a Deus, porque para Deus somos iguais, não importa a cor, não importa a origem, não importa a raça, não importa de onde viemos, todos nós somos a imagem e semelhança de Deus, todos nós somos dependentes da graça de Deus, todos nós precisamos da presença do Espírito Santo. Por isso que todo problema do homem é um problema de afastamento de Deus, por isso que todo problema do homem é um problema de pecado, é um problema que precisa ser resolvido pela graça de Deus. Falamos que é um problema social, falamos que é um problema daqui, é vítima, é não sei o quê, mas a realidade é que todos nós precisamos ser alcançados pelo favor de Deus, pela graça do Senhor. Não importa a cor, não importa a origem, não importa de onde viemos, não importa se somos de uma família rica ou pobre, todos nós precisamos do favor de Deus, precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Precisamos do Cristo em nós, esperança da glória. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Será que você pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor? Bendizer o seu nome, porque Ele está aqui nesse lugar. Ele quer ouvir dos teus lábios. Ele quer ouvir a exaltação que parte do teu coração. Ele está aqui para ser reverenciado, adorado, bendito, porque Ele te conhece, Ele te ama, Ele sabe dos teus caminhos, Ele sabe o que tem te prendido até aqui, e Ele já providenciou a libertação, e essa libertação é Cristo, essa libertação é o Filho de Deus, essa libertação é o Deus vivo entre nós. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós vamos servir a ceia do Senhor. Nós adoramos a Deus, exaltamos o seu nome, porque Ele está aqui. Nossa. Você que é de outra igreja, está aqui, você é convidado a participar da ceia junto conosco. Se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você é convidado a participar conosco. Ele quer que nós estejamos unidos e somos marcados por essa ceia.
o Senhor Jesus preparou um banquete para nós. E esse banquete o comemos aqui em memória dele, em memória do seu sacrifício. Mas em breve estaremos diante dele na sua glória, diante do seu poder, diante da sua majestade, porque ele é fiel, ele é poderoso, ele é soberano. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver precisa ser Cristo para a igreja. O viver precisa ser Cristo para nós. Viver precisa ser o reflexo da vida de Jesus na sua vida. Fazemos isso quando nos lembramos no dia a dia de que esse Deus é conosco. Amém? Você vai receber nas suas mãos o cálice, os nossos irmãos vão até você. Pegue, aguarde, que nós vamos orar juntos. Vamos bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo partido, dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Que ao comermos desse pão, queridos, possamos colocar na nossa vida Cristo, ou nos lembrarmos de que Cristo é o primeiro da nossa vida. Nos lembrarmos de quem pagou o preço por nós, quem deu a sua vida por nós. Se estamos aqui, é porque Ele nos amou, é porque Ele se entregou por você. Que ao comermos do pão possamos ter a alegria para adorar, para bendizer o seu nome, para romper cadeias com adoração, para romper cadeias com o louvor que parte de lábios que bendizem o Senhor. Comamos do pão. Aleluia. Gostaria que você se colocasse de pé. Aleluia, Jesus. Abre devagar o copinho. Amém. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. O nosso Senhor virá para buscar o seu povo, virá para buscar a sua igreja. Nós passaremos com Ele, estaremos com Ele, adorando-o face a face. Por enquanto, o adoramos em espírito, e Ele está presente aqui em espírito, para receber a adoração. Por isso, que ao tomarmos desse cálice, possamos receber o renovo que vem de Deus, o renovo que vem do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, a força e a capacitação que vem do alto sobre nós. Tomemos o cálice em nome de Jesus. Aleluia. Glorifique a Deus. Exalte ao Senhor.